Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda etapa, não é isso? Dessa prova, dessa nova disciplina. E aí eu vou abordar com vocês alguns conteúdos que vão ser muito interessantes para essa avaliação de vocês, tá? Gente, eu peço que vocês copiem aí as páginas que vão ser cruciais se vocês elaborarem a prova, para que vocês não se estendam, até mesmo pelo tempo curto, prazo curto que vocês vão ter. Então, as páginas 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 e 34 é que vão caber para vocês estudarem. Eu vou colocar também lá no grupo para vocês elaborarem a prova de vocês, tá? Então, vamos lá começar, para que a gente não perca tanto tempo e vocês assimilem mais os conteúdos. Lá na página 18, lá na 3, onde ele fala dos currículos e seus sentidos teóricos, ele fala lá sobre a própria configuração do mundo contemporâneo, junto a uma nova ética de relação com os saberes, o conhecimento científico e a formação, que vem fazendo com que os estudos e as práticas curriculares se transformem num tenso e sedutor campo de inovações e debates. E isso realmente é uma verdade. Então, a todo momento estão fazendo debates sobre esse currículo, de como melhorar ele, de como fazer com que ele fique melhor para você, para que você possa ter um aprendizado significativo. Não só a gente, como professor, como aluno, mas um contexto em geral. Como eu já tinha dito na aula passada, a questão de você mudar de estado, de não acompanhar, de não estar diretamente ligado os conteúdos àquele, tô ajeitando aqui um pouquinho, aos conteúdos ligados àquele que favorece vocês naquele ano, né? Não há aquele favorecimento do conteúdo. Quando chega, os conteúdos já aconteceram, já passaram, e aí você vai ficando perdido. Hoje não. Essa ideia de currículo hoje é do quê? Unificar, transformá-lo igualitário para todos. Então, vamos lá. Lá na 3.1, ele coloca assim, que a disciplina é o foco e problemática. É visto um verdadeiro ataque às lógicas disciplinares que secularmente organizam os currículos. Já está claro quanto a perspectiva disciplinar fragmentou o currículo, bem como organizou nossa maneira de perspectiva. Vou aumentar aqui, que fica melhor para ler para mim no computador. De perspectivar o mundo de forma predominante, antinômica, bipolar. Portanto, aprendemos a olhar a realidade em muito por essa lógica. Separamos muitas vezes o inseparável, porque a disciplina nos ensinou assim. E aí, se a gente for caminhar do outro lado, no primeiro, segundo, lá onde no terceiro parágrafo ele fala assim: por mais relacional que sejam as emergências da disciplina científica e da disciplina curricular, é bom distinguir as dinâmicas das suas construções. Fiquem ligados nisso. Material maravilhoso esse que vocês têm na apostila de vocês. Mas esses conteúdos aqui que eu estou fragmentando são conteúdos que vocês devem estudar para a prova, tá bom? Vamos lá. Essas dinâmicas nos pedem compreensões mais aprofundadas, tanto histórica como epistemologicamente. Então, fiquem ligados nisso aí. Por mais relacional que sejam as emergências da disciplina científica e da disciplina curricular, é bom distinguir as dinâmicas das suas construções. Essas dinâmicas, elas podem compreender as mais profundas, tanto histórica quanto epistemologicamente. Gravem isso aí, tá? Não esqueçam. Faz parte do conteúdo de vocês, importantíssimo. Então, essas dinâmicas, elas vão compreender duas situações, tanto histórica quanto epistemológica. E aí, entre os estudiosos, no currículo já existe uma compreensão de que a disciplina escolar não é uma tradição monolítica. Portanto, não é única.
tendo como espelho a disciplina acadêmica ou científica. E isso, segundo Lopes e Macedo, eles colocam que não se trata de uma tradução de um corpo de conhecimentos para o nível escolar. Se trata muito mais do que isso, de conhecimento, de explicar, de conduzir os conteúdos. Vamos lá. Vamos caminhar. Lá na página, no final lá da página 18, né, que eu tava lendo aqui, ele coloca o seguinte: ao contrário, a disciplina escolar é constituída social e politicamente de forma contestada, fragmentada e em constante mutação. Esse argumento nos diz de uma intangibilidade da lógica disciplinar que tem muito a ver com o institucional escolar e acadêmico, suas características materiais e ideológicas. Fica ligadinho aí, questão de prova, já vou no segundo toque de questão, viu, turma? E aí vamos lá entender. Por outro lado, não se pode negar uma identificação socialmente construída entre a disciplina escolar e a disciplina científica. Mesmo que aquela que seja ainda hoje identificada predominantemente como uma tecnologia de organização curricular. É bom pontuar que essa realidade, prestem bem atenção, não pode retirar a análise da lógica e ação disciplinares de uma vinculação com um contexto mais amplo, onde a distribuição dos saberes está imbricada à reprodução social e seus interesses tácitos ou explícitos. Para Macedo Lopes, 2002, página 83, ele fala o seguinte, que a organização disciplinar do currículo funciona assim, como um arquétipo, grifo nosso, da compartimentação do conhecimento na sociedade moderna. E aí, dentro dessa situação, ele coloca o seguinte, que entre esses estudiosos do currículo já existe essa compreensão de que a disciplina escolar não é uma tradição monolítica. Ele coloca isso daí muito bem interessante no texto. Ela não é uma compreensão de que a disciplina escolar não é uma tradição monolítica, portanto, não é única, tendo como espelho a disciplina acadêmica ou científica. Então, ela não é monolítica, ela está dentro do contexto de quê? De uma disciplina, ela não é única nem monolítica, ela está como um espelho a disciplina acadêmica ou científica. Então, fiquem ligadinhos nesse processo de entendimento e são questões que vocês devem prestar bem atenção para poder fazer a prova de vocês, tá? E aí vem Veiga falando algo muito bacana, muito legal, que de acordo com ele, as disciplinas modernas funcionam como códigos de permissão e interdição. Nunca esqueçam disso. Veiga Neto coloca as questões das disciplinas modernas funcionando como códigos de permissão e interdição. Professor, onde é que está isso? Lá na página 19, numa citação de Veiga, e ele coloca isso, que as disciplinas modernas, elas funcionam como códigos de permissão e interdição. E, nesse sentido, funcionam quase uma matriz de fundo. É justamente aí que se articulam a disciplinaridade moderna dos saberes com a disciplinaridade moderna dos corpos. Então, fiquem ligados nesse propósito aí, certo? Caminhando mais um pouquinho, a gente coloca o seguinte. Com esse pensamento, é visto que a prática disciplinar e sua força simbólica constituem-se numa estrutura significativa para dificultar as iniciativas não disciplinares. Nesses termos, a nossa hipótese é que as práticas disciplinares por muito tempo ainda guiarão as concepções e implementações curriculares. Ou seja, o currículo oculto disciplinar dirá, durante um tempo significativo, como devemos organizar as nossas formações. Por mais que reconheçamos o importante e construtivo momento relacional não disciplinar que habita hoje o argumento epistemológico e formativo e, por consequência,
as práticas curriculares. Ainda na página 19, o que nos parece ainda importante enfrentar no que concerne a lógica disciplinar é a ideia positivista de que a disciplina representa a própria realidade ser reconhecida por um processo de transmissão de verdades perenes, ou que a disciplina é a última fronteira do conhecimento a ser veiculado sobre essa mesma realidade. É preciso destituir esse poder veiculador da disciplina, para que possamos multireferencializar o currículo e torná-lo lugar da solidariedade epistêmica, face à heterogeneidade irredutível das experiências curriculares e formativas e à necessidade histórica de construirmos múltiplas justiças curriculares. Então, nós temos que estar ligados nessa mudança de currículo, nessa visão de Veiga também, onde ele coloca que as disciplinas modernas, elas funcionam como códigos de permissão e interdição. Nunca esqueçam disso, porque elas funcionam como uma matriz de fundo. É justamente aí que se articula a disciplina, é justamente aí que se organiza essa disciplina. Então, turma, como eu ia dizendo, fiquem ligadinhos, tá? Nessa nova função, essa organização do currículo, que ela é muito interessante e a forma como ela funciona. E aí, gente, lá na página 19, nós vamos para a página 20, que fala o seguinte. As páginas que eu vou falar hoje e ver com vocês são as páginas mais importantes para que vocês possam estudar e que também possam ter argumentos para os fóruns de vocês, como também para a prova, tá bom? E lá eu vou tratar lá no 3.2 da perspectiva interdisciplinar. Fazendo uma leitura crítica de como a disciplina fragmentou para conhecer de forma clara e distinta, essa perspectiva vem propor a superação dessa fragmentação, argumentando e criando dispositivos onde as disciplinas são chamadas a dialogar, elas quonversar entre elas. Assim, interfecundar no intuito de melhor compreender muitas das realidades que hoje, pelas suas complexidades, revelam-se impossíveis de serem explicitadas e resolvidas por visões pautadas na perspectiva monodisciplinar. Então, o que é que ele coloca aí? Que neste caso, cada disciplina, a partir da sua concepção epistemológica e pedagógica, oferece a sua contribuição e se abre a contribuição de outras disciplinas. Então, ele coloca o quê? Que a gente tem que conhecer de forma clara e distinta cada disciplina, cada perspectiva dela, cada complexidade dela. E, além disso, cada disciplina, a partir da sua concepção epistemológica e pedagógica, oferece a sua contribuição e se abre a contribuição de outras disciplinas. Então, turma, nós vamos falar de quê? De uma multidisciplinar. Se eu vou ver a perspectiva de quê? Fazendo uma leitura crítica de como a disciplina fragmentou para conhecer de forma clara e distinta, essa perspectiva vem propor a superação dessa fragmentação, argumentando e criando dispositivos onde as disciplinas são chamadas a dialogar. Então, são várias disciplinas, então é multi. Assim, interfecundar no intuito de melhor compreender muitas das realidades que hoje, pelas suas complexidades, revelam-se impossíveis de serem explicitadas e resolvidas por visões pautadas na perspectiva monodisciplinar. Que isso tudo está ligado o quê? Na multidisciplinar, na multidisciplinaridade. Por quê? Porque são várias em uma. Então, eu vou trabalhar várias disciplinas, eu vou agregá-las, eu vou uni-las. Então, isso faz parte da questão multidisciplinar. Então, pessoal, ele se torna o quê? Como eu falei, multidisciplinar, porque ele vai lidar com várias disciplinas, com várias situações. Vamos lá, a gente continuar. E aí, nós vamos
lá para o tópico 3.3 da página 21, que ele diz, na verdade, no final da 20, a perspectiva transdisciplinar. Então, a gente vai entender um pouco dessa transdisciplinaridade. Essa elaboração tem, na realidade, a intenção de colocar a perspectiva da transdisciplinaridade em outro lugar. Desculpe, diferente da necessidade de se alcançar por coerência uma compreensão unificante, como algumas análises pretendem colocar. Aí vamos lá para a página 21 e isso vai ficar um pouquinho mais claro. Vejamos, por exemplo, o segundo artigo da Carta de Transdisciplinaridade, redigida por Lima. Prestem bem atenção. A Carta de Transdisciplinaridade foi redigida por 3 teóricos: Lima de Freitas, Edgar Morin e Bassara Nicolesso. Em 1994, gravem essa data, 1994, circule aí na página 21, já no início dela. Em 1994, foi redigida, na verdade, foi publicada a Carta de Transdisciplinaridade em 1994. Datas são muito importantes, gravem aí bem direitinho. 1994 foi redigida a Carta de Transdisciplinaridade. Por quem? Por Lima de Freitas, Edgar Morin e Bassara Nicolesso. O que é que dizia esta carta? Aí a gente vai ler um pouco dela. Ademais, o que se percebe de forma enfática é que a origem desse pensamento não emerge de uma epistemologia desvinculada da necessidade de enfrentarmos os desafios que a modernidade tardia nos apresenta. Nestes termos, o que os pensadores da transdisciplinaridade almejam é o enfrentamento ético-político, epistemológico e formativo das questões humanas e planetárias que em larga escala atingem as pessoas, suas sociedades e ecologias, e que a lógica disciplinar não observe nem alcança. Violência, intolerância, destruição do ecossistema fazem parte dos desafios que clamam por um olhar transdisciplinar e que não descarta o multireferencial no segundo artigo da Carta de Transdisciplinaridade. Então, fiquem ligados aí que em 1994 foi redigida a Carta de Transdisciplinaridade, que foi redigida por quem essa carta? Quais foram os dialogares desta carta? Foram Lima de Freitas, Edgar Morin e Bassara Nicolesso. Então, fiquem ligados nestes 3 nomes e nessa data, 1994. Não esqueçam, jamais. Jacques Adorno, o principal pensador do conceito de multireferencialidade, inspirado na heterogeneidade irredutível e na pluralidade como fundante da formação e da educação, fala de uma transdisciplinaridade não homogeneizadora, ao participar da rica coletânea coordenada por Edgar Morin com o título de A Religião dos Saberes. Eita, que aí é aquele babado. Edgar Morin criou o seguinte, ele criou a Unitas Multiplex, que significa o quê? Vamos saber agora, dentro dessa religação dos saberes, não é religião, gente, desculpa, é religação dos saberes, que foi o título da sua coletânea, que foi coordenada por ele. Querer unir os saberes, tema dessa jornada, não acarreta o desenvolvimento de uma transdisciplinaridade homogeneizadora, mas leva a isso sim a situá-los com precisão uns em relação aos outros em função das suas alteridades históricas, antropológicas e epistemológicas, sem por isso excluir suas possibilidades de alteração mútua. Georges Lebert retoma falando o seguinte, retoma a propósito da transdisciplinaridade o tema bachelardiano de uma poética da ciência. O conjunto torna, assim, para nossa inteligência, uma unidade relativamente autônoma, superior ou não à organização anterior de que provém. Por exemplo, o fenômeno biológico, o ser vivo, em relação à sua materialidade física-química.
mas conservando também em sua memória os traços de sua heterogeneidade constitutiva. É este salto qualitativo e apenas ele que vai atestar a passagem de um paradigma a outro. A unidade e a diversidade devem, então, reencontrar-se, conciliadas no seio de uma unitas multiplex. E essa unita multiplex é o quê? A singularidade com o plural. Então, vai se unir essa religação dos saberes, vai se contemplar, vai atestar a passagem de um paradigma a outro. Então, vai se atestar a curiosidade e as várias facetas da transdisciplinaridade. E aí, o que quer dizer? O que Edgar Morin, na verdade, quer dizer com o que ele fala de unitas multiplex? É que é a singularidade com o plural. É algo singular com algo demais, a mais. Fiquem ligadinhos, isso aí pode ser questão de prova, viu, gente? Que ele dá uma pegadinha aí bem interessante. Ele não explica com todas as palavras o que é unitas multiplex, que Edgar Morin coloca. Ele vai explicar que essa unitas multiplex está dentro do contexto desse parágrafo aí que vocês vão saber da coletânea dele, que tem o título A Religação dos Saberes. Então, ele queria unir esses saberes. Ele não quer um saber só, ele quer todos, ele quer transdisciplinar isso tudo. E é muito interessante quando ele coloca isso dessa forma. E aí, nós vamos lá caminhar mais à frente um pouquinho. Vamos para o tópico 3.4, que é as teorias críticas do currículo, na página 22, que ele fala o seguinte: ao fazerem a crítica às visões tecnicista e classista, prestem atenção, as visões tecnicistas e classistas de currículo veiculadas a quem? Por Bob T. Taylor, os teóricos críticos liderados principalmente por Michael Upton e Henry Giroux, curricologistas americanos, vão indagar sobre o que é o currículo e o que ele faz com as pessoas antes mesmo de se interessarem sobre como se faz o currículo. Então, fiquem ligadinhos aí, que Bob e Taylor, eles foram currículas de que vertente? Tecnicista e classista. Eles foram do tempo, eles fizeram parte desse período tecnicista e classista, que indagava sobre o que é o currículo e como que ia fazer parte, como esse currículo faz com as pessoas, até mesmo de se interessarem sobre como se faz o currículo. Então, ele colocava isso. Como é que a pessoa quer saber do currículo e como é que ela se faz? Por que tanta indagação diante desse contexto? Então, Bob e Taylor foram das currículas vertentes do tecnicista e classistas, ao mesmo tempo, os dois. Não esqueçam disso, viu, gente? Pode ser até questão de prova também. Bob e Taylor estão ligados às correntes, às vertentes de tecnicista e classista. Aí, turma, vocês vão dar um pulinho da 22 e vamos lá para a página 26. A crítica da crítica, aonde ele coloca aí coisas bem interessantes. Vamos aqui falar e aí eu vou explicando para vocês, tá? No seio do que está denominado no campo do currículo de teorias pós-críticas, encontra-se o multiculturalismo como um movimento que toma a diferença como sua característica fundante. É o fato que o movimento multicultural tem vários matizes. Vai desde um multiculturalismo, onde não se prioriza a análise das forças que imprimem legitimações e oficialidades culturais, tornando a cultura como algo fora da dinâmica política, só um minutinho para me ver aqui, fora da dinâmica política das relações de poder, como algumas correntes americanas que inspiram na visão liberal ou humanista.
E aí, turma, retornando, né? Eu dei uma parada aqui, peço perdão que alguém chegou. Então, é fato que, falando dos movimentos multicultural, onde ele coloca bem interessante aí, já no meio desse parágrafo, é assim que entra no campo curricular, argumentando a favor do estudo e das práticas curriculares, nas quais a cultura aparece como um movimento de relações, levando em consideração a luta por significados como algo presente e determinante do tipo de educação distribuída e legitimada. Percebem que a referência do multiculturalismo liberal a uma humanidade comum deve ser rejeitada por fazer apelo a uma essência, a um elemento transcendente, a uma característica fora da sociedade e da história, assim Silva colocou. E aí vale salientar, prestem bem atenção, vale salientar que a perspectiva crítica do multiculturalismo cultiva duas vertentes. E aí, turma, vocês não podem esquecer dessa situação que eu tô colocando para vocês, que ela tem duas vertentes. Uma concepção denominada de pós-estruturalista, e outra que poderia ser chamada de materialista. Poderia ser, ainda tá entre assim, entre aspas, aí no material de vocês, na página que eu disse que a gente deu um pulinho, na página 26, tá? Na visão pós-estruturalista, o fundante é a análise da diferença enquanto expressão do ser humano, do ser com o outro. Nesse sentido, a diferença é sempre uma relação. Minha diferença existe na medida em que o outro existe. Assim, não se pode ver a diferença como coisa absoluta. É um conceito eminente e relacional. Portanto, ademais, a diferença, nesta perspectiva, se configura a partir de relações de poder. São as relações de poder que fazem com que a diferença adquira um sinal, que o diferente seja avaliado negativamente relativamente ao não diferente. Inversamente, se há sinal, se um dos termos da diferença é avaliado positivamente, o não diferente, e o outro negativamente o diferente, é porque há poder. Silva colocou isso muito interessante. Então, gente, eu vou resumir isso aí para vocês entenderem um pouco. Perspectiva crítica do multiculturalismo cultiva duas vertentes. Uma concepção denominada de pós-estruturalista e outra que poderia ser chamada, entre aspas, de materialista. Na visão pós-estruturalista, o fundante é a análise da diferença enquanto expressão do ser no mundo, do ser com o outro. Nesse sentido, a diferença é sempre uma relação. Minha diferença existe na medida em que o outro existe. Assim, não se pode ver a diferença como coisa absoluta. É um conceito eminentemente relacional. Portanto, como se configura esta perspectiva de relação com o outro? Está ligada literalmente às relações de poder. Então, vocês têm que ficar ligadinhos nisso aí. Como é que essas perspectivas se configuram? Todas elas estão ligadas às relações de poder. Não se pode esquecer isso. Toda essa denominação de estrutura, o que se chama de materialista, ela está ligada literalmente na relação de poder, da relação de um com o outro, do outro com o eu. Então, essa relação de poder está ligada nessa perspectiva eminente. Se ligue que pode ser até questão de prova. Tô dando a dica aí. E aí, gente, com esta abordagem, coloca o discurso no âmbito da produção da própria realidade cultural e suas dinâmicas de relação de poder. É acusada de um excessivo textualismo, na medida em que põe o discurso no centro da produção da diferença. Na perspectiva multicultural crítica, implicada com uma visão materialista e inspirada no marxismo, os determinantes econômicos e estruturais são vistos como mediadores potentes da produção da diferença e da desigualdade social.
e, por consequência, das relações culturais. E aí a gente vai dar um pulo no conteúdo e vai lá para a página 34. Eu pensei até que fosse travar aqui, já com meia hora falando, mas vamos lá. E aí, lá na página 33, que na verdade esse tópico vai para a página 34, o 4.3, o foco na vida. Então, o currículo contemporâneo vai encontrar na nova biologia inspirações para uma humanização radical das suas concepções e ações. Isso lá na página 33, tá, gente? Lá no início. E aí ele vem falando do cenário político epistemológico, preocupando-se com a formação humana em larga medida, aparecem inspirando as possibilidades curriculares, as ideias dos biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela. E aí, onde estariam essas contribuições? Então, turma, aonde estão essas contribuições, né? Onde estariam? As duas contribuições na obra do Currículo e Contemporaneidade, Questões Emergentes de Gonçalves Pereira e Carvalho, que ele coloca o seguinte: podemos vislumbrar como o conceito de autopoese forjados por Maturana e Varela inspiram uma concepção original do currículo. E aí, nesta obra, a professora Maria Zuleide coloca que procura mostrar a pertinência e a relevância do pensamento desses dois biólogos latino-americanos para o campo e as práticas curriculares. Por quê? Porque eles queriam ajuda para essa melhora do currículo. Quanto mais teóricos, mais especialistas envolvidos, mais a resposta virá para a melhoria desses currículos. E lá na página 34, no primeiro parágrafo, essa unicidade pensada dentro da proposta de auto-organização dos sistemas vivos de Maturana e Varela, em 2001, percebe a organização autopoética como característica essencial para que a vida se produza. Sendo assim, o currículo voltado para a vida traduz num espaço de produção de conhecimento que, caracterizada não pela forma ordenadora com que se potencializa, mas por uma dinâmica caótica que há muito tempo vem sendo evidenciada. Então, gente, isso é o fator de quê? De falta de conhecimento, de características para formar esse currículo. E aí, Pereira, preste atenção aí quais foram as ideias do nosso colega Pereira. As ideias de Pereira se articulam com as elaborações epistemológicas de Hugo Asman. Não esqueçam esse nome, Hugo Asman. Quando esse autor nos recomenda substituir a pedagogia das certezas por uma pedagogia plástica e sinuosa, que incentive certezas operacionais imprescindíveis, capacite para modelizações da realidade, mas persevere também as